quando Jesus falou sobre o fim do mundo, que os apóstolos perguntaram, né, quando seria, porque eles imaginaram que a destruição de Jerusalém seria no fim do mundo, né? E Jesus ligou as duas coisas, ele fez uma profecia de duplo significado, a destruição de Jerusalém e o fim do mundo. E o que acontece? Jesus, ele usou a destruição de Jerusalém como arquétipo, né? como tipo da destruição final, né? Como um emblema da destruição final. Então, muitas coisas que aconteceram na destruição de Jerusalém, elas vão acontecer no tempo do fim. E quando tu lê na história as coisas que aconteceram lá na destruição de Jerusalém, tu te assusta, porque coisas muito estranhas aconteceram lá também, na destruição de Jerusalém, no cerco que houve, de repente toda a cidade ficou sitiada, ninguém tinha como sair embora, os cristãos ficaram presos lá dentro, mas do nada Roma foi embora. Roma foi embora. Não tem uma explicação, não né? Tem. Existem teorias e tudo mais, mas assim, um bater martelo, né? É porque assim, tem aquele historiador, não, aconteceu isso. Só que o outro historiador diz, não, aconteceu isso outro, né? Dizem que foi porque morreu o imperador e aí o general que estava ali, o general que estava ali estava interessado em ser imperador, então se mandou para lá. Outras coisas, mas o fato é que eles foram embora, largaram o cerco e foram embora, né? E quando aconteceu isso, os judeus, né, que estavam dentro disseram, isso é Deus está nos dando os romanos na nossa mão, e saíram atrás deles. O exército judeu, né, saiu atrás do exército romano. E foi a muito custo que os romanos conseguiram se livrar dos judeus. Eles tiveram muitas baixas, porque eles estavam indo embora, e os judeus pegaram ele pela retaguarda. Então foi uma luta. Eles tinham algum exército naquela... Sim, tinha. Eles montaram, né? Porque eles se rebelaram contra os romanos, por isso que houve o cerco. Tá? Aí o que acontece? Os cristãos... lembra que os cristãos eram perseguidos, né? Tá certo. Os romanos foram embora e os exércitos judeus foram embora, todo mundo foi e eles saíram, né? Quando forem, Jesus disse, né? Quando cercarem Jerusalém, vocês se mandam. E todo mundo disse, mas quando cercarem já era. Mas só que Deus sabia, né? Que Deus ele não adivinha o futuro, ele enxerga o futuro, né? Ele via que o pessoal ia embora. E o que aconteceu? Todos os cristãos saíram de Jerusalém. Nenhum cristão pereceu dentro. Só que aí voltou. Acho que 2 anos depois, volta o exército de novo. Não foi assim tão rapidinho. Não foi rapidinho. Mais, imagina, 2 anos levava só para chegar lá em outro. Um ano para chegar e outro, tu volta lá, era outro ano para voltar. Exato. Quando os caras voltaram, para arregaçar, né? Exatamente. Voltaram assim, montado num porco, né? E aí fizeram um negócio e assim, milhares e milhares de judeus morreram crucificados em torno. Então os caras tentavam fugir porque estavam com fome. Sim. E os romanos pegavam e crucificavam eles. E foram colocando em torno de toda a cidade. De tal forma que para sair, tu tem que passar, mal passava por entre as cruzes. Tá certo? Imagina, né? Eles têm um significado, né? A justiça foi feita, né? E muita coisa estranha aconteceu dentro de Jerusalém, né? Profecias que diziam que as mães iam cozinhar os filhos aconteceram lá dentro, né? Os ricos tiravam a comida dos pobres, era uma desgraça total. E depois foi um morticídio terrível o que aconteceu. O general que comandou, ele não queria que o templo fosse destruído.
ele deu ordens explícitas de não tocarem no templo, porque o templo era uma das obras mais lindas que tinha naquela época. Não só em Jerusalém, mas no mundo. Era uma coisa magnífica, né? E os caras enlouqueceram, brigaram, estavam com tanto ódio dos judeus, que acabou uma tocha, caiu lá para dentro do templo, pegou fogo nas cortinas, na madeira, porque assim, tu tem a construção de pedra, mas tem a madeira cobrindo, né, para fazer a calefação. Era pedra pura, né? E por cima da madeira tinha um ouro. Entende? Então, e aí o troço... Tipo um folhado, assim? Tipo um folhado. Aquilo ali era uma coisa linda, o troço reluzente, coisa mais linda. E aquilo pegou fogo, aquele troço, e aquele edifício começou a pegar fogo, a ruir, né? E aí a pedra começa a se estourar, tudo mais, e depois, mais tarde, o que aconteceu? O ouro, ele derrete, né? E ele se esfiou pelas frestinhas. E os caras... catando ouro, picotaram tudo. Não ficou pedra sobre pedra. Cumpriu a profecia. Cumpriu a profecia que Jesus disse. Porque assim, tu mete fogo num prédio, vai ficar pedra sobre pedra, mas aquelas pedras enormes. Pois pedras eu sempre pensei nisso, porque não tem mal e mal, eles estão achando um resquício da fundação agora. Exatamente. Parece que acharam isso. Há pouco tempo. Tá, mas o que aconteceu? Né? Então, assim, primeiro, eles busca do ouro. Tá? E depois as próprias pedras em si, usaram para outras construções. Pegaram refúgio, né? Sim, eram pedras, estavam ali. E usaram mármore e tudo mais. Então acabou ficando realmente, não ficou pedra sobre pedra, né? O que Jesus tinha dito. E é interessante a gente ler essa história. E onde é que a gente consegue ler essa história facilmente? Na Bíblia? Na Bíblia não tem. Não. Então, porque isso aconteceu no ano 70. Ah, tu está falando... da história da destruição de Jerusalém. Ou nos próprios livros de história. Isso, e mais fácil ainda no grande conflito que a gente... Espírito de profecia. Que a gente dá ali tem, né, fatos históricos, né, e muita coisa ali do grande conflito é tirado de um historiador judeu que estava no cerco de Jerusalém do lado dos romanos. Mas tudo isso tem nos livros históricos também. Né? Sim. Se quem quiser buscar, tá em todo, né? Tá ali, né? Mas o grande conflito está ali condensado, né? Resumidinho ali. Gente, muito bom, mas é assustador, né? Tu lê, te arrepia, porque ela conta como foi uma coisa terrível, gente, uma coisa terrível. Só que ela termina aquele capítulo dizendo assim, gente, essas coisas, né, não vão ser nada perto do que vai acontecer no tempo do fim, gente. Entende? Então, aí te dá um desespero, mas... tem gente desesperada já nos comentários, sim. Eu vou dar uma lida aqui. Mas o que acontece? Isso aí é uma coisa importante. Jesus, ele termina, ele dá todas essas profecias dessas coisas que iriam acontecer, e ele diz assim, quando estas coisas estiverem para acontecer, levantai vossas cabeças e exultai. Aí, o que é exultar? Você vai ver, ficar super feliz, radiante, pular de alegria. Pô, mas como assim? O mundo vai ser uma desgraça total. Gente, vai ser uma desgraça total para aqueles que não são cristãos, aqueles que não estão com Cristo, aquele que não está no povo de Deus. Entende? Nenhum cristão pereceu em Jerusalém. Na destruição de Jerusalém. Isso, nenhum cristão vai perecer no tempo do fim. Entende? Sabe aquela promessa bíblica que está lá em Salmos? 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita e tu não serás atingido? Essa promessa vai se cumprir agora no tempo do fim.